Fala concurseiro, beleza? Bem-vindo ao canal Só Isso Matemática. Hoje a gente vai iniciar nosso módulo de matemática voltado para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco, certo? Para dar início, vamos começar logo falando sobre progressão aritmética. O que vem a ser essa progressão aritmética? Dado uma sequência de termos, como vemos aqui 3 exemplos, a diferença entre cada termo dessa sequência será sempre a mesma. Como assim? Temos aqui, por exemplo, a diferença entre 1 e 4 será 3. A diferença entre 4 e 7 será 3. E a diferença entre 7 e 10 também será 3. Segundo exemplo, a diferença entre 12 e 10 é menos 2. A diferença entre 10 e 8 é menos 2. E a diferença entre 8 e 6 também é menos 2. A diferença entre esses termos é o que a gente chama de razão, beleza? R de razão. Ou seja, nesse primeiro exemplo aqui, a nossa razão é 3. No segundo exemplo, a razão é menos 2. Mas, professor, se eu não conseguir identificar a razão visualmente, olhando para a sequência e dizer assim, a razão é essa, eu não consigo identificar. O que a gente faz? A gente pega qualquer termo dessa progressão, exceto o primeiro termo, certo? E subtrai pelo seu anterior, ficando assim, A gente pode pegar aqui o segundo termo, que é 4, e subtrair pelo seu anterior, que é 1. Logo, 4 menos 1 é 3. Então, 3 é a nossa razão, certo? No segundo exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, aqui o 8, que é o nosso terceiro termo. 8 menos o termo anterior, que é 10, a gente vai ter que a nossa razão é menos 2. Confere? E também a gente vai ter aqui, no próximo exemplo. Professor, a progressão é toda de 5, 5, 5, não vai ter razão. É errado. A gente pode ver aqui o seguinte, 5 subtraído pelo seu anterior vai dar 0. Ou seja, essa progressão tem razão 0. Beleza? Mas onde a gente quer chegar com isso? É o seguinte. Existem 3 tipos de progressões. Temos a crescente, temos a decrescente e a constante. Quem vai dizer se essa progressão é crescente, decrescente ou constante é a razão. Ou seja, se a nossa razão ela for maior que 0, como é nesse exemplo aqui, que é 3, a nossa progressão ela é crescente. Se a nossa razão ela for menor que 0, como nesse exemplo aqui é menos 2, nossa progressão é decrescente. E se o nosso R, a nossa razão, for igual a 0, nós temos que a progressão ela é constante. Tranquilo até aí? Vamos para o próximo passo, que é falar sobre o termo geral da PA. Aí a gente encontra a nossa primeira fórmula. Professor, eu preciso decorar essa fórmula? Sim, você precisa decorar a fórmula. Vamos cair nesse exemplo aqui, Determine o 12º termo da sequência. Por que a gente precisa da fórmula? Eu acredito que com o 12º termo ainda dá para a gente fazer mentalmente, certo? A gente pode ir ali acrescentando a razão até chegar ao 12º termo. Mas se ele pede aqui o seguinte, determine o 32º termo. A gente não tem tempo numa prova de ir calculando, acrescentando razão por razão até chegar no 32º termo. Então, essa fórmula é para poupar tempo e também é uma forma mais prática da gente resolver, beleza? Então, vamos destrinchar a fórmula aqui. Quem seria nosso AN? AN é o enésimo termo que a gente quer encontrar, ou seja, neste exemplo aqui, determine o 12º termo. Então, a gente teria aqui que o nosso A ficaria assim, A12, que é o 12º termo que a gente quer encontrar, simplesmente. Nosso A1 é o primeiro termo. Na nossa sequência, que a gente tem aqui no nosso exemplo, o primeiro termo seria A1, mais N é o número de termos da sequência, certo? Se a gente quer encontrar até o 12º termo, então essa sequência tem pelo menos 12 termos. Então, N, que é o número de termos, é 12. Menos 1 multiplicado por R. Quem é R? É a nossa razão, como a gente falou anteriormente. Então, como é que a gente descobre a razão? A gente pega qualquer termo aqui, pegamos o 9, subtrai pelo seu anterior, que é 5,
isso vai nos dar 4, ou seja, nossa razão é 4. Vamos trazer aqui para baixo para a gente resolver as continhas. Então, a gente tem que A12 é igual a 1 mais 12 menos 1, que multiplica 4. A12 vai ser igual a 1 mais, primeiro a gente resolve quem está dentro dos parênteses, certo? Fica 11 vezes 4. Logo, A12 é igual, primeiro a gente faz a multiplicação, 11 vezes 4 dá 44, mais 1, 45. Logo, o nosso 12º termo é 45. Bem tranquilo, vamos pro próximo passo, que é falar sobre soma dos termos de uma PA. E a gente encontra a nossa segunda forma, que mais uma vez sim, é importante a gente decorar essa forma, certo? Que é um dispositivo prático para a gente ganhar tempo. Então vamos lá. Nessa fórmula, quem seria nosso SN? Ó, SN seria justamente a soma de N termos. Como no nosso exemplo aqui, ele pede a soma dos 11 primeiros termos. Logo, teríamos aqui a soma dos 11 primeiros termos, S11. Seria igual a quem? Igual ao nosso A1, que mais uma vez é o nosso primeiro termo, que é 2, mais o AN seria o último termo, que no caso aqui a gente não sabe quem é, a gente está denotando ele como A11. Então a gente coloca aqui A11, que multiplica N, que é o número de termos, ou seja, são 11 termos na nossa sequência. Tudo isso dividido por 2. Tranquilo? Vamos trazer aqui para baixo. S11 é igual a 2 mais A11 multiplicado por 11 dividido por 2. Mas aqui a gente precisa encontrar quem é A11, senão não dá para resolver. Certo? O que é que a gente faz? A gente vai na fórmula anterior, que a gente já utilizou, do termo geral da PA, e é só descobrir quem é A11. Ou seja, A11 vai ser igual a 1 mais N menos 1 multiplicado por R. Logo, A11 vai ser igual. Quem é A1? A1 é 2 mais N, que vai ser 11, que é o número de termos, subtraído por 1, multiplicado pela razão. Quem é a nossa razão? Pode vir aqui, ó. Pega o segundo termo na nossa progressão, subtrai pelo seu anterior e vai dar a nossa razão, que é 3. Então, o nosso A11 ele vai ser igual a, primeiro faz nos parênteses, 11 menos 1 dá 10. 10 vezes 3, 30. 30 mais 2, 32. Então, o nosso A11 é 32. É só aplicar aqui, ó, na fórmula da soma dos termos. Então, S11 vai ser igual ao seguinte: 2 mais, no lugar de A11, eu coloco 32, multiplicado por 11 e dividido por 2. Beleza? Logo, S11 vai ser igual a, primeiro faz os parênteses, a gente tem que 32 mais 2 é igual a 34, multiplica 11, dividido por 2. Vamos trazer aqui, logo S11 será igual a quanto? 34 vezes 11 vai dar 374. 374 dividido por 2. Logo, S11 ele vai ser igual a 187. Tranquilo, tranquilo. A gente já viu aqui, ó, os conceitos básicos da progressão aritmética, já viu o que vem a ser uma progressão aritmética, viu como é dada a razão, viu quando a progressão ela é crescente e decrescente constante. Falamos sobre o termo geral da PA, certo? Destrinchamos a forma, e também sobre a soma dos termos de uma PA. Teoricamente, isso é tudo que você precisa ver sobre a progressão aritmética. Agora é a hora de praticar, certo? Porque não dá para você falar em passar em concurso e aprovado em concurso sem resolver questões. Até porque ninguém aprende a dirigir
só tem nas aulas teóricas, né? Você precisa praticar, do mesmo jeito é aqui. Você já aprendeu a teoria, isso é tudo que você precisa aprender sobre progressão aritmética. Agora falta a prática. E é onde a gente vai começar a fazer alguns exercícios para ver como de fato cai, né, a progressão aritmética num concurso. Então vamos para a próxima aula e valeu!